todos na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, pode tomar o seu assento. Muito obrigado à igreja. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Acho que faz uns quase 5 anos, né, que eu saí daqui. Hoje é a primeira vez, acho que quase 5 anos. Hoje é a primeira vez que estou voltando a esta casa. Quero agradecer a Deus, ao nosso companheiro, um amigo, o pastor Paulo Marques, que conforme já foi dito por ele, somos amigos há muitos anos, servimos muito tempo ao Senhor. Sou grato a Deus pela vida do pastor Paulo, a família, a irmã Simone, que sempre é essa mulher humilde, sincera. A irmã Simone é uma bênção. Que Deus continue abençoando, irmã Simone, a sua vida. Paulo Marques, toda a família. Muito obrigado. Ao João Batista, que foi o canal, né, irmãos, que trouxe o convite. Muito obrigado, João Batista também, que é um amigo de muitos anos, família dele também. Muito obrigado, irmão João. A todos os obreiros, né, irmãos, aqui. Tudo meu amigo aqui. Tudo meu amigo. Eu sou grato a Deus pela vida de todos os obreiros. Todos meu amigo. Nem tem aqui que eu vou falar mal de um aqui, não posso falar, não dá para falar. O Noé, se eu falar mal dele, aí eu falo mal da Sara, aí fica difícil, porque a Sara também, irmãos, é uma igreja que marcou em nossas vidas, nosso coração. Passamos tempos difíceis aqui, os irmãos se lembram, na pandemia, fazíamos 2 cultos aqui, pastor Paulo. Ô correria, começava um culto 4 horas, ia até às 5h15, e aí já quando era 6 horas, começava o outro, e até 7h30, 8 horas. Aos domingos, muitas vezes fomos fazer culto nas casas das pessoas de idade, alguns jovens, adolescentes, alguns obreiros. E aí eu me lembro também daquele irmão que foi tão útil, que já voltou para a casa do pai, que é o nosso irmão Moacir. Todas as vezes que a gente precisava ir, ele estava com o violãozinho dele, né, irmão João? Os irmãos se lembram. Nós ia na frente da casa dos irmãos, na garagem. E aí me lembro também, sinto falta também do irmão Nelson, né? O tempo está passando. Por que não dizer, né, o Agaminon, a irmã Ana. Eu vou falar só de quem está faltando, viu, irmãos? Que vocês não estão vendo aqui. E é muito bom poder ver vocês aqui. Muito bom mesmo. Que Deus continue sustentando a vida de todas e de todos, para que possamos estar juntos naquele dia. A nossa meta, eu vou começar a chorar aqui. A nossa meta, obrigado, João, é entrar no céu. Tudo se torna pequeno demais quando olhamos para o céu. Credencial, cargo, posição, cantar bonito, pregar bonito, tudo é muito bonito, mas o bom mesmo. Eu estou agora, irmãos, num momento da minha vida que eu vou orar lá na firma na hora da refeição, eu oro pela refeição e aí no final eu falo assim, não esqueça de mim no dia do arrebatamento. Porque nós estamos esperando o arrebatamento para qualquer momento. Sentindo falta também da irmã Gerenice, o Theo, alguns irmãos que marcaram também na nossa vida. Enfim, irmãos, alguns já foram embora, voltaram para casa, nós ainda estamos aqui. Portanto, segure nas mãos de Cristo. Não desista por nada. O irmão Isaías, que fiquei sabendo que ele está lá no meio da Amazônia. O irmão Isaías é uma bênção, irmãos. Homem crente. É muito bom ter o irmão Isaías como obreiro, viu, Paulo? Muito bom. Muito bom. Que bênção. Essa casa, irmãos, esta igreja marcou, continuará marcando. Eu nunca vou esquecer esta igreja. Eu sei que não agradamos a todos, sempre tem alguém que fica triste com alguma coisa. Se tiver alguém ainda triste, me perdoe, viu, irmãos? Vamos entrar no céu junto, amém?
Vamos para a palavra, irmãos, nós temos pouco tempo. Abra sua Bíblia. Minha esposa também que está aqui comigo, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida dela. A Márcia é benção. Abra no Salmos 90, irmãos. Eu não ia falar, mas vou falar. Esse sapato aqui foi a irmã Cristina que me deu. Ah, pronto, falei. Tá vendo, Yali? Eu conto mesmo. Não sou baú para guardar segredo. Está que nem o irmão aqui, irmãos. A cantar um hino antigo aqui, um hino bonito, né? Aí o irmão Gilmar falou, esse hino, a gente escutava naquela vitrolinha assim, tirava a tampa. Eu falei, irmão, você lembra? Não, foi, irmão, não é da minha época. Me desculpa, mas... Paulo, não é da minha época, Paulo. Eu sou de outra geração. Eita, irmão, o tempo está passando, viu? O tempo está passando. Eu falei com meu pai essa semana, em chamado de vídeo, né? E meu pai está com um probleminha já na cabeça. Aí ele falou assim, minha mãe falou, quem é? Ele falou para minha mãe, quem é? Minha mãe falou, é o João, é lá do Paraná, né? Aí ele falou assim, é o João, meu irmão? Minha mãe, não, é o seu filho, é o João. Não, isso é meu irmão. O meu irmão está acabado, hein? Brincadeira, 86 anos vai fazer agora, falou isso. Eu falei, pai, o tempo passa para todo mundo, não tem jeito. O tempo passa. Meus irmãos, abra no Salmos 90. Vamos fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor, porque a minha alegria é estar aqui. Eu já estou aqui, já estou feliz. Já me sinto realizado nesta noite, por rever os irmãos. Salmos 90, irmãos. Abra Salmos 90, lá no capítulo 10, capítulo 9, aliás, versículo 9 e o versículo 10. Todos acharam? Também estou aqui, viu, aproveitando que o pastor Gilmar falou, estou aqui sobre a bênção do pastor Saulo, viu, irmãos? Falei com ele hoje, ele falou, está abençoado. O pastor Paulo já tinha falado com ele, então estou abençoado com a bênção do pastor Saulo. No capítulo 90, versículo 9 e o versículo 10 nos diz assim, pois todos os dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. O Salmos 90, irmãos, é um alerta. Eu quero nesta noite trazer um alerta para nós todos, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Quando pregamos, também ouvimos. E a palavra que vai, ela também volta. E ela precisa também atuar na minha vida. E observa que este Salmos é o Salmos mais antigo, viu, irmãos? Quando Moisés escreveu esses Salmos, ele estava passando uma dificuldade muito grande. Porque a vida de Moisés se consiste em 3 etapas. Os primeiros 40 anos ele foi criado e viveu no palácio. Nos segundos 40 anos, ele estava lá em Midian, na casa do seu sogro. E ali Moisés teve um encontro com Deus. Nós sabemos que Moisés, quando o Senhor se revela a ele, Moisés vê a sarça ardendo, pegando fogo, e ele se aproximando, e Deus diz, tira as sandálias dos pés. E ali ele teve um encontro com Deus, foi quando Deus o designou a um ofício. Aí passa-se o segundo 40 anos na vida de Moisés. No terceiro 40 ano, Moisés então vai para o Egito para trazer o povo para a terra prometida. Moisés foi incumbido de uma missão, trazer Israel, uma nação praticamente com quase 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito, para ir a Canaã, para que Deus cumprisse a promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Vale a pena ressaltar que a vida de Moisés não foi fácil, conduzir quase 3 milhões de pessoas pelo deserto.
E todos nós sabemos que a travessia do deserto é 200 quilômetros. A planície do deserto era 200 quilômetros. Se fôssemos de carro, era 2 horas. Se fôssemos andando, seria o quê? 40 dias. Mas o povo blasfemou, se rebeliou contra Deus. Quando Moisés mandou os espias, somente Josué e Caleb voltou dizendo: o Senhor nos dará vitória. Mas os outros dizem: não, o povo lá é muito grande, eles são fortes, são gigantes. Mas se nós formos para lá, seremos esmagados. E eles começaram a murmurar. E Deus não aceita a murmuração. De forma que Deus disse: cada dia vai valer 1 ano. Se eles demorassem 40 dias para atravessar o deserto, agora vai demorar 40 anos. O que eu entendo com isso, irmãos? Deus não vai deixar de nos abençoar, mas por causa da nossa desobediência, a bênção pode demorar mais. Tem pessoas que já era para estar sendo abençoada, mas não está, porque está sendo rebelde diante de Deus. Então a palavra nesta noite é essa: reconcilie e falta em comunhão com o Senhor, porque as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Tome posse. Então Moisés teve 3 períodos. E aqui Moisés estava passando uma grande luta, conforme eu disse para os irmãos. E Moisés, vendo como o homem é pequeno, porque esta mensagem é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Como o homem é passageiro. Moisés reconhece que Deus é grande, que Deus é eterno, que Deus é sobre todas as coisas, mas que o homem é muito pequeno e que passa muito rápido a vida do homem. 25 já. E para entrar, irmão, na mensagem, para a gente já fechar hoje, quando Moisés disse isto, e lá no versículo 1 ele diz assim, ele reconhece a eternidade de Deus, como Deus é eterno. Ele diz no versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Ele reconhece, Deus, o Senhor tem sido, o Senhor é o nosso refúgio. Moisés sabia que não tinha lugar para se esconder a não ser no Senhor. Porque ainda que nós nos escondêssemos, irmãos, em qualquer lugar, seria mais fechado, mais oculto. E a Bíblia relata isso no Salmo 139, quando o Senhor diz, se subir ao céu, eu te jogo para baixo. Se descer no fundo do mar, eu dou ordem da marinha, a serpente, e ela vai lá e te ferra lá. Se cavar um buraco, a minha mão te arranca, porque de Deus ninguém esconde. Então nós precisamos saber que o bom é se esconder no Senhor. E o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O que é descansar, irmãos? É deixar Ele trabalhar, é você não resmungar, é calar, cala, espera, porque o que viste hoje, o inimigo que viste hoje, nunca mais vereis, e para sempre, diz o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra, descansará. Então Moisés disse, eu sei que o Senhor tem sido a nosso refúgio, e de geração em geração, aqui ele mostra a eternidade de Deus, é de geração em geração, passa o homem, sabe por quê, irmãos? Porque Deus é atemporal, Deus é atemporal, Deus está fora do tempo, o tempo passa, Deus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, e o mesmo eternamente. O tempo não faz o que fez conosco. Não, o tempo não faz com Deus o que fez conosco. Nós ficamos velhos, cansados, dor na coluna, dor nas pernas. Olha lá o Eclesiastes capítulo 12. Diz, lembra do Senhor no dia da sua mocidade, que vai chegar os dias difíceis, ó, até os mordedores vai começar a cair. Quem aqui não... Irmão, não tem jeito, os dentes vai cair.
Só se chamar a irmã Raquel para fazer implante, né? Ir lá na Raquel fazer implante. Lá no capítulo 12 de Eclesiastes, o escritor Salomão deixou bem claro: as pernas vão ficar mole, fraca, os braços, a janela fecha, que é isso aqui, ó, se não usar isso aqui, a janela não vê mais nada. E aí, irmãos, Moisés está bem claro quando ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração, passa os reis e os reinos, mas Ele permanece. É por isso que a igreja é feliz, porque o nosso líder, o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, já morreu, mas ressuscitou, e está vivo nesta noite, sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Nós cantamos um hino: Maomé morreu e continua lá, mas o nosso Cristo, Ele vive, Ele vive. E se Ele está vivo, há esperança, porque a palavra de Jesus é linda, os ensinamentos é muito importante. A sua morte, irmãos, é muito importante para a igreja, mas a sua ressurreição é fatal, é a validade, é isto mesmo. Porque se Ele não ressuscitasse, nós também não ressuscitaríamos. Mas o Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz: se Ele não houvesse ressuscitado, o nosso evangelho era mentiroso, estava inválido, mas o nosso Cristo ressuscitou. Então nós podemos pregar nesta noite que o crente salvo será ressuscitado, e nós estamos aguardando. Irmãos, o versículo 2, ele diz assim, olha: antes que os montes se formassem, ó, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele não passa o bastão, não tem eleição, não tem eleição no céu, não. Ele é o soberano, e é um soberano amável, que quer, irmão, mesmo com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com a nossa transitoriedade, Ele quer estar conosco. Deus quer estar com a igreja, Deus quer estar com você. Nós somos a casa dEle. Quando estamos reunidos, somos igreja, mas quando estamos sozinhos, somos templo do Espírito Santo. Reunidos, somos igreja de Cristo. E aí, irmãos, é um motivo de alegria. Então Moisés, ele mostra, aí no versículo 3 em diante, ele mostra a pequenez do homem. Olha só: Tu reduz o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. Aqui ele está levando lá para Gênesis capítulo 3, versículo 19, quando o homem peca. Quando o homem pecou, Deus disse: do pó veio, para o pó voltará. Gênesis 3, 19. E aí, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, porque o homem é eterno, e continua sendo. Nós nascemos não para morrer, mas houve um acidente de percurso. Quando Adão peca, todos pecam em Adão. E Paulo escreveu em Romanos 6, 23, salário do pecado, a morte. 3, 23, nós estávamos destituídos. Mas o Senhor tem um plano, e o plano do Senhor é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a graça, superabundou a graça. Mas Moisés percebe como o homem é passageiro, e ele diz, versículo 4: 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, e que se foi, e como a vigília da noite. E aí eu fico pensando aqui, porque Moisés teve 3 fases na vida dele, e morreu com 120 anos. Mas Gênesis capítulo 5, versículo 17, se não falha a memória, a Bíblia fala de um homem chamado Metusalém, ou Matusalém. 969 anos este homem viveu. E aí ele escreve: a duração da vida é 70 anos. O pecado deforma. Grava isso: o pecado deforma.
A igreja, ela reforma, mas somente Cristo transforma. Somente Cristo coloca o homem no caminho certo, na linha. Somente Cristo. É por isso que há uma necessidade do homem encontrar com Cristo, porque o pecado deformou o homem. Mas quando encontramos com Cristo, Ele coloca o homem na sua posição. Aí Paulo diz assim: aquele que fumava, aquele que bebia, aquele que roubava, aquele que não faça mais, porque agora vós sois novas criaturas diante de Deus. Quando eu olho para o Salmo 73, irmãos, eu vejo Asaf, levita, sacerdote, porque todo sacerdote tem que ser levita, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tem que ser levita. Servia no templo. Diz os historiadores que ele tinha de 70 a 80 anos quando escreveu aqueles salmos. E ele diz assim: quase que os meus pés escorregou, quase eu me desviei. Aí eu fico perguntando para mim mesmo: rapaz, se o camarada está na igreja desde criança, agora com 70 anos vai desviar para quê? Fala para mim, irmãos. Vamos ser realistas. Desviar para quê, Yali? Irmão, não tem para onde fugir. Se não for de novo, de velho não passa. Mas como que eu posso estar na igreja durante 60, 70 anos e agora quase eu me desviei? Aí eu fiquei perguntando: mas por que, irmão Asaf, você quase desviou? Aí ele escreve no outro versículo posterior: eu tive inveja. Estava com inveja do ímpio. Eu olhava para o ímpio e o ímpio prosperava. E aí, muitos de nós já fizemos isso também, viu? Rapaz, aquele filho do cão lá, ó, não vai para a igreja, o camarada é um doido. Olha o carrão que ele trocou agora. Prostituta. Ah, irmãos, é triste. E eu sou crente, lavado no sangue de Jesus, sou dizimista, e diz que no dízimo tem a bênção e tem mesmo, mas por que não aconteceu comigo? Aí começa a colocar coisas na cabeça, sabe o que ele pensa? Não vou mais para a igreja. Asaf passou por isso, até o dia, diz a Bíblia, que ele entrou no santuário. Mas espera aí, irmãos, ele era do santuário. Por que entrou? Porque aquele dia ele entrou com o coração quebrantado, parecia arroz de terceira, com uma pergunta: Senhor, mais ou menos assim, me explica esse negócio. Aí quando ele entrou no santuário com o coração quebrantado, Deus mostrou para ele que o ímpio, Deus coloca ele no escorregador, e o crente é vitorioso. Porque a nossa vida não consiste nos bens materiais que conquistamos. E se as nossas conquistas não tiver Deus em primeiro lugar, de nada valeu. De nada valeu. Irmão, chega um momento na vida que você vai perceber que nada tem valor daquilo que conquistamos. A pessoa tem uma casa, ele quer uma, duas, ele 3, 4. Chega um momento que ele fala: para quê? Tudo passa, irmãos, nesta vida. Moisés está dizendo isso: o homem é pequeno. Ao versículo 5: tu arrasta na torrente, são como um sono, ó, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada é viceja, e floresce. À tarde, murcha e seca. A flor, você chega lá de manhãzinha, ela está bonita. Quando é à tarde, no sol quente, está murcha. É nós. É nós, não é naquela linguagem, não é nós, não. Nós somos nós mesmos. Ó, quando a gente era jovem, era uma flor que brilhava. O tempo passou. E agora, está murcho. É assim ou não é, Noé? Irmãos. Pega uma foto sua de 20 anos e coloca assim, olha no espelho, você vai falar assim: murchou. Porque passa, irmãos. Tudo passa nesta vida. O importante é saber que Ele nos espera do outro lado. E que nós não vamos só. Ô, meu marido de Assis, passa ou não passa? Passa. É isso que ele está dizendo. E Moisés, ele é como se ele tivesse questionando Deus. Mas Deus, o Senhor é eterno, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Agora o homem, olha só a situação dele, de repente passa. E na vida tudo passa.
só não pode passar, irmãos, é a alegria de Jesus em nossas vidas. Não podemos perder a fé e a esperança. São duas coisas que não podem faltar. A fé nos faz olhar para trás. Para trás, pastor? Sim. A fé, nós firmamos na fé quando lemos, ouvimos um testemunho, no que Jesus falou. Isso é fé, acreditamos. E o que faz olhar para frente? A esperança. Eu tenho esperança que eu vou ver Ele. Eu tenho esperança. É a mesma coisa uma pessoa, quando ele perde a esperança, aí ele fala, não quero mais nada da vida, e perde a esperança. Ele vai morrendo, vai se definhando, vai morrendo. O homem precisa ter esperança, ter sonhos, avançar. Façamos, irmãos, isso, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Olhando é o verbo em movimento. Olhando, ou seja, não pode parar. Já falei para vocês, torno a repetir. A fé em Cristo é como andar de bicicleta. Se parar, cai. Você anda de bicicleta, pastor Paulo. Para então no meio da rua, chega, freia, senta no banco, né? E fica esperando, vai cair. Ah, mas eu sei andar de bicicleta, mas cai, se parar, cai. Assim é a fé em Deus. Se parar, cai. Pastor, agora eu vou ser crente em casa, vai cair. Vai tropeçar, vai perder a força, vai tombar, vai cair. Por isso que o crente precisa caminhar, olhando firmemente para Jesus. Outra coisa, não tire os olhos de Jesus não. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai ver muita coisa que vai esfriar a sua fé. Pastor, tem problema na igreja? Tem problema na igreja sim, porque nós estamos aqui. É por isso que a igreja tem problema, porque nós estamos aqui. Nós somos problemas, nós temos problemas. Nós somos assim. Olhando firmemente. Ó, coloca o olho em Jesus. Olha para Jesus e vai andando. Você vai ouvir um monte de barulho. Vai passar cachorro latindo, cavalo correndo, fazendo barulho, é carro, barulho de carro. E você não tira o olho dele não, ó. Vai olhando. Vai caminhando. Você vai encontrar o seu Redentor, porque Ele vive. Mas se você tirar o olho de Jesus, você vai tropeçar e cair. E aqui nós poderíamos falar de muitos personagens que tirou os olhos de Cristo e se perdeu. Por isso, irmãos, não tire os olhos de Jesus. Moisés é bem objetivo nesse texto. E eu já vou findar, viu, irmãos? Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada fica em oculto, nada. Nada se esconde. Tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que fala, e abriu-se os livros e o livro da vida. Ali é um perigo, viu, irmãos? Abriu-se os livros e o livro da vida. O livro da vida, todos nós falamos dele, mas e os livros? E se você fizer um estudo ali, você vai ver que pode ter o livro dos ossos, o livro das lágrimas. Salmo 139 é o livro dos ossos. Antes que tu me informasse, tu já me conhecia. Eu ainda estava informe, o Senhor já sabia quem eu era. Aí a pessoa, escondidinho, vai e faz um aborto, uma mulher, pensa que ninguém viu, joga no esgoto, ninguém viu. Está lá no livro dele relatado, ele sabe. Pastor, ninguém nunca soube disso, Jesus sabe. Nada fica em oculto diante de Deus. Aleluia. Nós estávamos hoje na escola dominical e houve um comentário. E o comentário era, e o professor é aqueles irmãos radical, né? Ele falou assim, o camarada morreu tomando cachaça, foi para o inferno. Todo mundo começou a debater e eu fiquei quieto. Aí depois estendeu mais o debate, porque eu penso assim, irmãos. A misericórdia de Deus é muito grande. E eu não sei quem Deus vai salvar, ou quem salvou. Vamos supor que a pessoa está lá no caixão, ou na hora da ânsia da morte, digamos assim. Ele foi crente. Se o camarada nunca foi crente, eu não vou nem colocar a mão. Nunca foi crente, nunca conheceu a boa palavra de Deus, nem as virtudes do século futuro. Mas ele era crente. Aí ele tropeçou, e de repente ele saiu para o mundo e começou a fazer coisas erradas, e de repente chegou na hora da ânsia da morte, ele na mente dele lembrou, Jesus, eu errei, me salva. E aí? Eu não posso dizer que ele não foi salvo. Quem sou eu? As coisas ocultas pertencem a Deus.
Eu falei, eu não coloco a mão nisso, porque eu não sei. O ladrão da cruz não deu tempo de passar pelo batismo, ou pelas águas batismais. E eu estava até lendo sobre o ladrão da cruz hoje, fala que ele era o bom ladrão, é o Dimas, tanto é que ele virou santo na igreja católica, viu, São Dimas. Virou santo lá, Diz que ele era tinha uma pousada, ele roubava do rico para dar para o pobre. Ele era um tipo de um Robin Hood evangélico, um Robin Hood bonzinho. Até o dia que ele foi crucificado, e quando ele estava na ânsia da morte praticamente, já condenado, porque não tinha como descer da cruz, ele diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, porque eu sei que o Senhor tem um reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação pertence a Deus, o que cabe ao homem, a nós, falar de Jesus, fala em todo tempo. Já falei para vocês, torna a repetir, fala em tempo e fora de tempo. O que é tempo, pastor? Tempo é esse aqui, esse é o tempo. E fora de tempo, eu estou no mercado fazendo compra, não planejei nada, alguém encosta em mim, que é ouvido de Jesus, eu falo para Jesus para ele, tempo e fora de tempo. Eu não planejei. A moça, o jovem na faculdade, não planejou nada. Mas naquele momento Deus abriu uma porta da palavra e ele tem liberdade para pregar, fora de tempo. Mas fale do amor de Cristo, fale que Jesus está voltando, e fala que o homem é pequeno e transitório. Estamos de passagem. Eu vou até fazer uma ilustração aqui, não vou continuar mais, mas quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu fico pensando assim, a vida é uma grande embarcação. Quando chega em Suzano, irmã Raquel, o trem para, entra um monte de gente no trem. O destino é o Brás, ou a Luz, né? Mas quando chega em Poá, alguém desce. Está entendendo, irmãos? Chega em Ferraz, desce outros. Aí chega lá em Guaianazes, desce mais um tanto. Está entendendo, irmãos? E aí, olha só como que é. Em Suzano desce um bocado, mas entra outros. Porque a vida não para. Nem todos chegarão no Brás, mas alguns chegarão lá. Assim é a vida. Nós estamos numa grande embarcação. O Moacir desceu já da embarcação. E nós estamos ainda embarcados e temos que estar atentos. Porque quando chegar a nossa vez, aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens estão ordenados, uma vez, morrerem, e segue-se ao juízo final. Não adianta, nós aprendemos e sabemos que não existe purgatório para a igreja. Quem aceita o purgatório rejeita Cristo. E nós aceitamos foi Cristo. Então ficamos firmes com Cristo. Meus irmãos, em toda circunstância, avance. E mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E se ele não vir, pastor, esse ano, talvez alguns de nós irão. Não importa se ele vir ou se nós formos, o importante é estar com ele. Não saia dele, abrace ele, ame ele, fica com ele, porque ele tem recompensa para a igreja. Muito obrigado.